Boa tarde, pessoal. Com muita alegria, estou aqui mais uma vez para dividirmos, algumas informações, também aprender com vocês, através das perguntas que vocês nos fazem nos bilhetinhos e que também nos procuram quando a gente chega e fica na região dos bastidores. Eu gostaria de dizer que nesse ano a gente tem o retorno, foram muitas as aprovações do ano passado, a gente teve um resultado super positivo na redação e eu gostaria de informar que cada ano está mais difícil a gente chegar a essa nota 1000. A título de exemplificação, no ano de 2014, no Brasil inteiro, foram 250 candidatos que tiraram a nota máxima. No ano passado, caiu pela metade. Ficaram só no Brasil inteiro 104 alunos. Mas nós temos a satisfação de dizer para vocês que a gente teve a grande alegria de ter resultados tipo 950, 920, 960, e isso é muito positivo. Então, eu gostaria de dizer, assim como muitos conseguiram, vocês também são capazes. Sejam muito bem-vindos a essa viagem chamada Academia Enem, é um mega projeto da nossa cidade, e que a gente tem que aproveitar, porque vocês sabem que o tempo passa rápido. Nós vamos ter a oportunidade de, já no próximo mês, fazermos o nosso simulado. Vocês estão vendo atrás, através das cores, a legenda, e também vocês estão tendo a oportunidade de ver o calendário. Como é que a nossa disciplina funciona? Assim, todas as apostilas trazem 2 propostas de redação. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma redação já para trazer no próximo encontro. Conforme vocês estão vendo, vai ser no dia 24, lá no ginásio poliesportivo da Parangaba. Dia 24, vocês estão vendo aí na legenda do mês de abril, está pintado no tom caramelo. Então, vocês já sabem, professor, onde é que eu vou fazer a minha redação? No final da nossa apostila tem uma folha. Vocês podem verificar, aqui está a folha de redação. E vocês, se quiserem fazer as 2 propostas, é a última folha. Se vocês quiserem fazer os 2 temas, vocês podem tirar xerox. A folha da redação que vocês vão trazer para a academia é essa aqui, com seu nome completo, e eu vou dar as orientações como vocês vão proceder. Bem, eu gostaria de dizer que vocês façam o rascunho no caderno e assim que vocês terminarem, vocês façam a revisão, passa limpo para essa folha e entrega lá no ginásio poliesportivo da Parangaba, dia 24. Professora, se eu quiser entregar as 2, pode? Pode. Você vai tirar cópia dessa folha e tirar. Onde estão os temas? Vocês vão olhar o nosso material, página 27. Vão até lá, por favor. Na página 27, tem assim, propostas para produção textual, bem no meio da folha. Aí tem, proposta 1, toda do jeito do Enem. Tem o tema, o envolvimento precoce de crianças no mundo digital. A redação é essa. Aí vocês vão ler 3 textos motivacionais. Tem o texto 1 com linguagem verbal, o texto 2 com uma imagem de uma criança ao computador e o texto 3. A proposta 2 é a persistência da dengue no Brasil. Tem na mesma página e os textos motivacionais vão até a página seguinte, a página 28. Então vamos recapitular um pouquinho, para vocês entenderem corretamente. Hoje é o nosso primeiro encontro, vocês não trouxeram a redação, porque vocês não sabiam como a coisa iria funcionar. Então,
vocês vão para o próximo encontro, dia 24, levar no mínimo uma e no máximo 2 redações. Onde vocês vão encontrar os temas? Aí nas páginas 27 e 28, respectivamente. Tem 2 temas. E vocês vão fazer na última folha da apostila. Quem vai fazer só um tema, só precisa dessa folha. Se você vai fazer os 2 temas, repetindo, você tira cópia. Tudo claro? Eu gostaria de orientar que a gente vai fazer essa redação tomando como parâmetro as informações que nós vamos aprender na aula de hoje. O Enem, para vocês terem uma noção, é o único vestibular do Brasil que diz para o candidato como é que quer a redação. Os outros vestibulares não dizem isso. O Enem diz, eu quero a minha redação com o tema, a tese, os argumentos e a intervenção com detalhamento. Isso significa dizer que você vai seguir esse modelo, esse formato, que a gente vai já discutir, vai fazer sua redação com caneta preta, igualmente o que você vai fazer lá no dia da prova, você vai usar a caneta preta e você vai trazer para cá, já a partir do primeiro treinamento, seguindo todo o modelo como o Enem quer. Eu gostaria de iniciar dizendo para vocês o seguinte: para a gente fazer uma boa redação, nós temos que levar em consideração a leitura. Todo aluno deve buscar, dentro de sua rotina diária, um momento para você ler qualquer coisa. Se você não é assinante de jornal nenhum, de revista nenhuma, você deve ler na internet, no seu trabalho, na sua escola. O tempo que se gasta numa rede social deve ser reduzido para que você possa entrar na internet e visitar alguns jornais como Folha de São Paulo. Gostaria que vocês também criassem o hábito de assistir aos telejornais. Os acontecimentos são muito rápidos. Às vezes uma coisa que acontece meio-dia à tarde, ela já tem outro segmento. E a gente precisa estar a par, inclusive de assuntos do exterior. Por quê? A gente sabe que no Enem o tema da redação é de um problema nacional. Mas esses assuntos que estão envolvendo atentados, terrorismo ou coisa do tipo, eles são importantes para os nossos argumentos. A gente tem que convencer o leitor de que nós estamos certos. Então, vamos começar o nosso encontro de hoje. E eu gostaria de inicialmente dizer para aqueles alunos que vão fazer a redação pela primeira vez no Enem, ou que vão fazer o Enem pela primeira vez, o Enem diz no seu edital: o tema da redação será tirado de uma dessas 4 áreas. O tema que vai cair na prova deste ano vai ser um tema social, ou cultural, ou político, ou um tema tecnológico. Então, é uma coisa que todo aluno que vai prestar o Enem já deve saber. O tema vai ser retirado de uma dessas 4 áreas. Por exemplo, tema social, foi o do ano passado, a persistência da violência contra a mulher. Aquele tema é social. O tema do ano anterior, de 2014, da publicidade infantil, ele é um tema cultural, que mostra a questão comportamental das famílias brasileiras, com um pouquinho de segmento para o social. Então, a nossa primeira informação para vocês nesse ano, isso daqui é oficial. O tema desse ano do Enem vai ser retirado de uma dessas 4 áreas. Quanto aos assuntos, é importante que a gente se prepare. A gente saia de casa sabendo quais são os assuntos mais prováveis serem cobrados no Enem. Eu botei que é necessário que você saiba que não cai tema internacional na redação.
Os assuntos internacionais, como o que eu dei o exemplo de terrorismo, a questão dos migrantes saindo da Síria, as mortes no mar, etc., etc., eles são importantes para a prova de história. Eles são importantes para os nossos argumentos, mas como tema de redação, ele não será cobrado. Então eu coloquei quanto aos assuntos. O primeiro conteúdo que você tem que ter é que o tema da redação do Enem deste ano, assim como foi nos anos anteriores, é um tema de uma problemática de natureza nacional. Isso quer dizer exatamente o quê? Que o tema da redação do Enem não é um problema que está acontecendo só na região norte ou só na região centro-oeste. O tema da redação do Enem é um problema que mexe com a rotina de todos os brasileiros de qualquer região em que ele habite. Por quê? Porque o concurso é nacional. Ele não vai botar um tema que se diz respeito só ao Nordeste. Entenderam? Então isso é importante saber. Duas coisas já foram passadas. O tema que vai cair é um tema nacional e é um tema que abrange todas as regiões. Segundo detalhe, a questão do que cai no Enem não é um assunto de uma coisa que está acontecendo nesse ano. A gente observa as 6 últimas edições do Enem, o assunto que cai na prova é de um problema que já vem se arrastando há pelo menos 5 anos. Por exemplo, a gente viu em 2011 o processo migratório no Brasil. A gente viu em 2014 a questão da publicidade infantil. A gente viu em 2013 a lei seca. No ano passado, a persistência da violência contra a mulher. Significa para todos nós que estamos envolvidos com esse concurso, de que o tema que cai na redação do Enem não é um assunto daquele ano. Por exemplo, o impeachment. Não tem perigo de ser no Enem. Não interessa o Enem um assunto super mega atual. Ele quer um assunto que já vem há algum tempo acontecendo. Por exemplo, se vocês me questionassem, um deles eu já botei no primeiro volume, que foi a questão da dengue, a persistência da luta da dengue no Brasil. Por quê? Porque nesse ano nós tivemos a chegada da chikungunya, nós tivemos a história do Zika vírus, que deu uma questão imensa para a microcefalia em várias regiões do Brasil. E a gente sabe que esse assunto dengue não é um problema de 2016. Ele é um problema que já vem há alguns anos acontecendo. Então foi por isso que nós estamos abrindo a primeira proposta do ano de 2016, esse assunto. Como o Enem tem falado muito também, e vocês viram que a possibilidade do tema ser sobre tecnologia, a gente colocou essa questão, tá? O envolvimento das crianças com os meios digitais. Por que é importante? Porque ele já colocou publicidade infantil, ele já colocou outro período, 2010, 2009, que era sobre a questão do assédio contra as crianças. E é impossível você não perceber que neste ano a gente tem tido muita essa questão de criança com o meio tecnológico. Criança que tem celular, criança que usa rede social, criança que usa computador. Então é importantíssimo a gente treinar esses 2 temas, repetindo, com ênfase o da dengue, que é um dos assuntos mais importantes para esse ano. Bem, quando eu digo questão, não é exatamente do ano em curso, eu já expliquei para vocês. O Enem não cobra um tema que está acontecendo. Isso aí são os outros vestibulares, tipo o S, Unifor, Unicristos. Esse sim, cobram um tema daquele período. Outra informação importante, assunto que todo brasileiro tem conhecimento. Jamais o Enem vai botar um assunto específico de um lugar. Por exemplo, a questão da crise hídrica em São Paulo. Jamais vai ser um assunto assim.
Porque o que ele cobra, independente do local que o aluno esteja, no interior do Acre, no interior de Roraima, ele saberá aquele assunto porque ele foi tão divulgado, tanto quanto um aluno que mora numa capital. Outra coisa importante, que eu botei que o conteúdo já vem sendo discutido há algum tempo na sociedade e nas mídias. Eu dei o exemplo da questão da dengue, que ela ganhou muito destaque nas mídias nesse ano por conta dos problemas das mulheres grávidas com microcefalia, certo? Então é importante vocês terem conhecimento dessas informações, de maneira que vocês possam já indo focando no estilo que o Enem cobra. Outra questão importante são as dicas. Eu gostaria que vocês soubessem que a redação que vocês vão trazer dia 24, ela deve ter 4 parágrafos. Professora, por que 4 parágrafos? Porque uma redação, ela é semelhante ao nosso corpo. Se você observar, nós temos a cabeça, que é a apresentação. Ela é pequena. Nós temos o corpo, que é correspondente ao desenvolvimento. E nós temos os pés, que são correspondentes à conclusão. Vocês vejam que a parte do tronco, ele é bem maior que a cabeça e que os pés. Significa dizer o quê? Que vocês vão fazer 2 ou 3 parágrafos. Quem tem o hábito aqui de fazer redação só 3 parágrafos, um para a introdução, outro para o desenvolvimento e a conclusão, pode riscar esse modelo da sua vida. A redação tem que ter no mínimo 4 e no máximo 5. Quem fizer 5 parágrafos já está sabendo de algumas coisas. Vai fazer 3 só para o desenvolvimento. Vai correr mais riscos de errar, porque vai escrever mais. E também vai ter que dominar mais o assunto. Eu não posso escrever 29, 28 ou 30 linhas se eu não domino aquele assunto. Que eu não posso ficar na margem da repetição. Então, essa ideia que eu estou colocando para vocês já é para acertar. Quem quiser até já faz determinadas anotações. Eu queria dizer isso para vocês. Dia 24, a redação de todos vocês, ela deverá ter 4 parágrafos. Introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Na redação, na parte do desenvolvimento, a gente vai tentar convencer o leitor de que nós estamos certos sobre o posicionamento que adotamos. E eu botei uma dica aí: não fique em cima do muro. O que é que significa dizer? Não deixe o leitor confuso. Ele precisa entender nitidamente, a partir do primeiro parágrafo, você é contra ou você é a favor daquele assunto. Eu não posso ser meio termo. Às vezes você se posiciona de uma forma totalmente diferente do que os alunos acham. E eu gostaria que vocês soubessem, se você tiver bons argumentos, mesmo que o leitor pense diferente de você, ele vai ter que acatar suas ideias, tá? Vou lhe dar um exemplo. Na edição de 2014, vocês vão receber na apostila 2, modelos. A redação sobre a publicidade infantil no Brasil, tem um candidato do Pará que tirou nota 1000. E a redação desse aluno, o tempo inteiro ele é a favor que exista nos meios midiáticos propagandas dirigidas para a criança. Porque ele diz que a criança não pode ser criada de uma maneira de alienação. A criança precisa compreender, desde pequena, que existem produtos voltados para ela. Agora, cabe à família orientar que nem todo produto anunciado é o melhor. A família que tem que ir acompanhando aqueles desejos e dando o limite. E o governo, cabe a ele limitar também os excessos de imagem, de cores, de música, de personagens de filmes. A redação do aluno tirou nota 1000 e veja, foi totalmente diferente do o que ele colocou no texto dos alunos que foi maioria. A maioria colocou que
era contra. Realmente não deveria ter propaganda dirigida para criança, que as crianças sofrem influência tal e tal. Então o que eu quero que você entenda, não ficar em cima do muro, é você não ter medo de ter um posicionamento e dizer, eu sou a favor, eu sou contra. E por que é que eu sou a favor? E por que é que eu sou contra? Tem que ficar claro para o leitor. Ficar em cima do muro, deixando o leitor com dúvida, jamais. Segunda dica, escolha argumentos bem consistentes. O que é um argumento consistente? Vou lhe dar um exemplo. Eu botei a persistência da dengue no Brasil. Não adianta você passar a redação inteira explicando para o leitor como é que alguém pega dengue. A história, as garrafas com a boca para baixo, tirar o pneu, tirar a água dos vasinhos. Gente, não tem mais quem aguente isso. Porque isso está para lá de batido. E o corretor tem a sensação que você copia dos textos publicitários do governo e cola no seu texto. Na verdade, o corretor vai ver que houve um parágrafo inteiro que você não criou nada. Você é um mero reprodutor das informações que os textos publicitários dizem. O seu texto não é argumentativo, o seu texto é expositivo. Você está expondo medidas que devem ser adotadas. Veja que o tema é a persistência da dengue no Brasil. O que o texto quer saber é a sua opinião. Por que é que você acha que a dengue persiste no Brasil? Ela não é erradicada, ela não acaba. O que o texto quer que você discuta é isso. E não que você gaste linhas e linhas explicando as medidas que nós devemos ter para combater a dengue. Aí é um outro assunto, é uma outra coisa. Por isso que eu digo, escolha argumentos bem consistentes. Vamos dar um exemplo da dengue. Você pode dizer que a dengue persiste no Brasil porque não há a contribuição da população em 100%. O governo pode fazer o que ele quiser. Se a população não quiser, a dengue não acaba. Porque eu cuido da minha casa, o vizinho não cuida. O lixo é colocado lá naquele local indevido. E por aí vai. Então você vai argumentar. Por que você acha que a dengue persiste no Brasil? Porque não há a consciência da população em sua maioria. Professora, que tipo de argumentos eu devo colocar? Você pode dizer que medidas podem ser tomadas. Por exemplo, através de 4 áreas. A medida que pode ser tomada no sentido da área biológica, se houver a plantação do ninho, que é uma planta que afugenta o mosquito. A participação da população com efeitos químicos. Você pode falar do inseticida, do fumacê, do que se coloca lá, dos repelentes. São medidas químicas. Eu posso dizer que posso usar medidas, por exemplo, ecológicas, o peixe beta. Eu posso dizer que eu posso usar medidas humanas, que são os agentes que visitam casa a casa. Aqui eu citei 4 áreas: a área biológica, a área química, a área ecológica e a área humana. E eu tenho que dizer que cabe cada sociedade, de acordo com as suas possibilidades, agir e ajudar, pensando sempre no seu bem-estar e no bem-estar do outro. Então, o que é um argumento consistente? É um argumento que é seu. Você não tirou de textos publicitários, você não copiou de ninguém. Terceira dica: atente para as partes que compõem o seu texto, começo, meio e fim. Toda redação tem que ter o começo, que é a introdução, o meio, que são os parágrafos do desenvolvimento, e o final, que a gente vai já já falar sobre ele. Na introdução, vamos começar. Como é que eu começo a redação do Enem? De acordo com o que o Enem pede. Eu botei, deixe clara 2 coisas. Todo mundo começa a redação do Enem mostrando para o leitor sobre qual assunto você vai falar. Por quê? Porque esse é o modelo mais contemporâneo que há de se fazer um texto dissertativo argumentativo. Ninguém pode começar o texto de qualquer maneira. Você parte do princípio:
eu vou fazer de conta que o leitor, avaliador do meu texto, ele não viu o tema. Então, nas 2 primeiras linhas, pode chegar até a terceira linha, você é obrigado a dizer para o leitor: olha, eu vou falar sobre isso. Aí você repõe o assunto. Você faz o ponto na terceira linha, na segunda linha e meia, e você dá sua opinião sobre aquele assunto, tá? Se você pegar o tema número 1, que a gente colocou aí, o envolvimento precoce de crianças no mundo digital, isso é o tema da redação. Todo mundo vai começar a introdução dizendo para o leitor que vai falar desse assunto. Eu quero ensinar 3 dicas e eu vou encerrar com a 4ª, que é a que eu mais gosto. Quando você está com a folha do rascunho e a caneta e você lê o tema e fica em dúvida: meu Deus, como é que eu vou começar essa redação? Eu vou dar 3 dicas para você não perder muito tempo. Primeiro, você mude a posição das palavras, que você não pode copiar o tema e botar para começar a sua redação. Por exemplo, eu não posso começar a redação dizendo isso: o envolvimento precoce das crianças no mundo digital é bastante acentuado. Não posso, porque aí eu não criei nada, eu copiei e colei, tá? Você diz: professora, como é que eu faço? Você pode fazer assim. Dica número 1, inverta a posição das palavras. Você pode dizer assim: no mundo digital, as crianças estão envolvidas cada vez mais precocemente. Entenderam? Segunda dica: dê sinônimo para as palavras. Sinônimo, diga a mesma coisa que o tema diz, com palavras diferentes. Tá? Você diz assim: a participação antecipada no mundo com as tecnologias está bastante acentuado no meio infantil. Você diz a mesma coisa com outras palavras. Terceira dica: comece com uma coisa que eu chamo de muleta textual. O que é uma muleta textual? São aquelas palavras que você utiliza só para te ajudar a começar o texto. Por exemplo, a palavra atualmente. Essa palavra, ninguém vai começar a redação dizendo atualmente, vírgula. Por que não vai? Porque essa palavra é chamada de muleta textual e ela gera uma ambiguidade. Ambiguidade é o duplo sentido no texto. Vamos pegar um exemplo, depois eu volto. Quando a gente diz assim: atualmente o Brasil vive uma séria crise econômica. Eu não preciso do atualmente, porque o verbo viver está no presente do indicativo. Quando eu digo atualmente o Brasil vive, ninguém vai imaginar que é no passado. Todo mundo entendeu o que é agora, no presente. Se eu tirar o atualmente, a frase fica assim: o Brasil vive uma séria crise econômica. Entenderam? Mas a terceira dica que eu dou é para aqueles alunos que são viciados no atualmente. No rascunho, bote o bendito do atualmente. Quando você for passar limpo, você tire. Por que é chamado de muleta textual? Porque há uma metáfora, uma comparação com a muleta de verdade. Qual é o papel da muleta? Não é fazer alguém que está com a dificuldade de andar? A muleta textual é alguém que está com dificuldade de começar o texto. Quando você joga aquela palavra, o bendito atualmente, por exemplo, você anda no texto, você deslancha, vai embora. Outra expressão errada, quem quiser anote. Vocês são proibidos terminantemente, por mim, de usarem essas expressões para começar o texto. O atualmente não pode. Segundo, a cada dia que se passa, pessoal, quando eu digo a cada dia, já está na cara, é como passar a mão no nariz. De que é que eles passam? A cada dia que se passa, não use isso. Terceiro motivo de introdução que vocês não vão usar:
quando vocês dizem assim: na sociedade em que vivemos, só pode. Tudo que você vai discutir num texto é sobre essa sociedade em que a gente vive. Eu nem sei se existe outra sociedade fora da Terra. Como é que eu vou botar uma coisa que é lógica? Outro modelo. Desde os tempos primórdios, não use isso. O corretor não sabe sobre qual tempo primórdio você está se referindo. A era da caverna? A era da pedra lascada? Certo? Que tempos primórdios são esses? Eu não preciso dizer isso, tá? Não escreva na sua redação: hoje em dia, só pode. Nem o contrário tem, hoje em noite. Tá? Ninguém vai botar hoje em dia. Então, esses modelos são chamados muletas textuais. Eles só servem para ajudar o aluno que está com dificuldade de fazer a redação. Quando o aluno fizer, usando essas expressões citadas, tira do rascunho e passa o texto a limpo sem elas. Vamos repetir? Eu ensinei 3 dicas de como começar a introdução do texto. Primeira dica: inverter a ordem das palavras. Normalmente, os temas do Enem terminam com o nome "no Brasil". Exemplo da edição passada: a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Aí você começa: no Brasil, vírgula. Entenderam? Vai embora. Professora, eu não gostei desse modelo não. O que é que fazer? Dê sinônimo das palavras. Nem quero dar sinônimo que tenho dificuldade e nem quero inverter a ordem. Como é que eu faço? Você usa as muletas, mas não esqueça de tirá-las quando for passar limpo. Professora, e qual é o modelo que você gosta, que os professores do Enem que corrigem gostam? Por alusão histórica. Todo corretor acha bom demais, corrige uma redação, que você apresente o tema já fazendo uma referência histórica. Alusão histórica quer dizer isso. O tema é a persistência da dengue no Brasil. Eu posso começar minha redação me referindo a um fato histórico. A dengue não é uma doença nova. A gente sabe que ela existiu intensamente no século 17. Aí ela foi considerada erradicada no final do século passado, início do século 19 para o século 20, e ela voltou com todo o vigor. A dengue não é uma doença originada no Brasil. Ela foi originada na Ásia, a gente sabe, e ela chegou aqui através de pessoas que vieram, por exemplo, de navio. Então eu posso começar meu texto falando de dengue e falando da persistência dela com relação a um fato histórico. Exemplo 2, eu posso falar, se o tema da redação fosse a influência da globalização na vida econômica do brasileiro. Para eu falar de globalização, eu posso dizer: após a queda do Muro de Berlim, na segunda metade da década de 80, nunca mais a sociedade economicamente foi a mesma. Entenderam que para eu falar de globalização, eu tive que falar da queda do Muro de Berlim? Vocês entenderam o que é alusão histórica? Eu começar minha redação com um fato histórico relacionado àquele tema. Aí pronto, tá beleza. Última informação: a introdução deve ter mais ou menos quantas linhas? 5, no máximo 5. Eu faço uma redação começando, todo mundo já aprendeu, eu começo a minha redação apresentando o tema, deixando claro para o leitor que eu vou falar desse assunto. Quando eu apresentar o tema, que é em torno da segunda linha e meia para a terceira, eu uso o ponto, uso um conector, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, e a gente apresenta a tese. O que é a tese? A tese é a minha opinião sobre o assunto. Eu queria dizer que nesta aula, eu até botei o modelo, que esse modelo está aqui na página 26. Esse modelo não foi criado por mim, nem por nenhum professor do Brasil. Ele foi criado pelo MECNEP. Está aqui, ó. Ele quer o tema mais a tese. Tema, quem quiser, risca a apostila, coloca o assunto do texto.
Todo mundo vai começar a redação com esse modelo, que é o modelo que o MECNEP diz para os candidatos, tá? Todo mundo começa nas 2 primeiras linhas, mostrando o tema para o leitor. Usa um ponto e coloca a tese. Repetindo, o que é a tese? A tese é a minha opinião sobre o assunto, tá? Vamos fazer uma simulação? Vamos supor que eu fosse fazer o Enem do ano passado. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Aí eu começasse dizendo assim: no Brasil, apesar de ser um ato inaceitável, a figura feminina ainda vem sofrendo muitas agressões. Ponto. Qualquer leitor que pegar minha redação, ele sabe que eu vou falar sobre a continuidade da violência contra a mulher. Ponto. Aí eu coloco assim: infelizmente, depois do ponto, na terceira linha mais ou menos, infelizmente, essa violência é mais acentuada nas regiões mais pobres do Brasil, a norte e a nordeste, onde ainda impera uma cultura machista e bastante disseminada nas famílias. Ponto. A introdução é só isso. Aí o que é que o leitor quer? Que eu desenvolva essa minha ideia lá no desenvolvimento. Na introdução é só isso, tá aqui o modelo, tema e tese. Onde tem argumentos, já são nos 2 parágrafos do desenvolvimento. Você tem que explicar para o leitor por que você lamenta, que você usou o nome infelizmente, que esse problema no Brasil é mais acentuado nas regiões mais pobres, norte e nordeste. E por que você considera que a violência contra a mulher, ela tem uma relação muito estreita com a questão da cultura machista? Por que você acha isso? Entenderam? Você vai ter 2 parágrafos para isso. E a proposta de intervenção, quem está fazendo o Enem pela primeira vez? Como é que eu vou? Isso aqui é a conclusão. Na conclusão, você tem que apresentar 2 agentes. Professor, o que é um agente? Agente é alguém que vai agir para resolver aquele problema. O problema não era a continuidade da violência contra a mulher? Quem é que vai resolver esse problema? Você tem que citar 2 exemplos. Quando eu chegar na conclusão, eu dou sugestões, tá? Aí você diz, o governo tem que fazer isso, a mídia tem que fazer isso, ou uma ONG tem que fazer isso, e por aí vai. Outra coisa que eu queria lembrar vocês é que todo nome de doenças tropicais, chikungunya, zika, malária, dengue, etc., são escritas com letras minúsculas. Tá bem isso claro em qualquer dicionário, tá? Por exemplo, a palavra zika, no inglês, ela é com Z maiúsculo e com a letra K. Não escreva no inglês, escreva em português. Z minúsculo com a letra C. Zika. Entenderam? Tudo com letra minúscula. Outra informação que é interessante, que eu coloquei, que essas 2 coisas devem estar na introdução. No desenvolvimento, tá aí, apresente um argumento em cada parágrafo com explicações breves. Pessoal, eu sugeri 2 parágrafos para o desenvolvimento. Eu fiz até uma comparação com o nosso corpo. O nosso tronco é maior. Então o desenvolvimento tem que ser maior. Cada parágrafo do desenvolvimento deve ter entre 7 e 8 linhas. Se eu faço 2 parágrafos no desenvolvimento, o primeiro com 7 linhas, o segundo com 8. Ou o contrário, o primeiro com 8, o segundo com 7. Ou 7, 7, 8, 8. Tudo bem. Eu quero que vocês entendam. O número de linhas dos 2 parágrafos do desenvolvimento devem ser em torno de 15 a 16 linhas. No desenvolvimento, não é o texto todo não. O texto todo tem que ter mais de 20. Tá? Outra informação. Cada parágrafo eu uso um argumento. Se eu usei 2 parágrafos para o desenvolvimento, eu uso um argumento nesse e explico. Eu uso um argumento nesse outro e explico.
E é importante que você saiba, se você diz assim, professora, se eu não argumentar, o que é que acontece no meu texto? Você tira nota 0. Está claríssimo no manual do estudante, naquele guia do participante. Tem dizendo, o texto que não argumenta é um dos critérios para tirar nota 0. E você diz assim, professora, me dê uma dica para na hora da prova eu sair consciente de que eu argumentei, que eu não vou zerar. Dê um exemplo. Se você fala de violência contra a mulher, se você fala que as regiões norte e nordeste, as regiões mais pobres do país, têm um número mais acentuado de casos, e se você considera que tem uma relação da violência contra a mulher com a cultura machista, aí você dê um exemplo. Se você exemplificar no segundo ou no terceiro parágrafo, pode ter certeza que você não zera não. Você diz, eu já estou concorrendo, porque eu dei um exemplo. A gente vai já ver outras maneiras de argumentação, mas eu estou dando o exemplo que é o basicão. Deu o exemplo, já é um argumento. Na conclusão, retome o problema da discussão e apresente 2 soluções para solucioná-lo. A conclusão é o último parágrafo. Eu queria deixar claríssimo para vocês. Não passem de 8 linhas. Porque fica desse tamanho a conclusão e os parágrafos do desenvolvimento menores. Tá? Então, usem o bom senso. Os parágrafos são mais ou menos de tamanho aproximado. Eu não posso fazer um parágrafo com 3 linhas e o outro com 8. Não posso. Eu vou perder ponto na competência 2, que é o assunto da nossa próxima aula. São as competências. Então, a conclusão. Você vai escolher 2 agentes. Eu vou ensinar agora uma sigla. Essa sigla que vocês estão vendo aí. GOMIFIS. Essa sigla você vai escolher 2 desses membros e botar para resolver sua solução. O G é governo. O O são ONGs. O M, mídia. O E, escola. O F, família. O I, indivíduo. O S, sociedade. Quem vai resolver o meu problema? Por exemplo, no caso da dengue, fica excelente você usar o G e o I. O governo tem que fazer a parte dele. O indivíduo, que somos nós, cada um tem que fazer isso. Repetindo, só use 2 agentes. Se você usar mais de 2, você vai ter um parágrafo enorme. Além disso, você vai se perder, porque cada forma que os agentes forem agir, você tem que usar o detalhamento. Essa dica aqui, ela é preciosa. Outra coisa, palavras que são siglas, jamais use apóstrofo. Eu vejo muitas redações, o aluno escrevendo, por exemplo, a palavra ONGs, DVDs, TVs, CDs, aí coloca o apóstrofo. Não use. O apóstrofo é um advérbio da língua inglesa, que quer dizer posse. Por exemplo, se eu fosse botar um comércio, aí eu ia botar meu nome, Goretes, com apóstrofo. Goretes Boutique, por exemplo, está corretíssimo. O apóstrofo significa na língua inglesa que aquela boutique é de propriedade minha, da Gorete. Entenderam? Quando eu uso CDs, DVDs, TVs e outras palavras parecidas, as letras maiúsculas, como vocês estão vendo aí, e o S pequenininho, porque esse S é de plural. Quando eu digo as ONGs, é porque eu quero dizer que é mais de uma. Entenderam por que não tem o apóstrofe? Ok? Então vamos lá. Eu disse como é que faz a introdução, como se faz o desenvolvimento e como se faz a conclusão. Outras dicas que eu selecionei 10. Escolha sempre a terceira pessoa. Tem gente que se inclui no texto. Diz assim: nós brasileiros acreditamos, pensamos, lutamos, evitem. A primeira pessoa do plural. Veja que o verbo que eu estou utilizando é evite. Por quê?
Professora, por quê? Porque no ano passado, das 104 redações que tiraram nota 1000, existe uma, do Rio de Janeiro, que o texto inteiro o aluno falou em primeira pessoa do plural, que foi esse da violência contra a mulher. Entenderam? Então, a maioria e o próprio MEC pede que você use a terceira pessoa. Terceira pessoa é você não entrar no texto, fala nela, ela, a sociedade. Você diz assim: na sociedade contemporânea, vê-se com muita insistência, persistência, casos de violência contra a figura feminina. Vê-se e não vemos. Entenderam a diferença? Cuidado, evite a primeira pessoa do plural. Evite clichês. Clichês são frases prontas que as pessoas utilizam ao longo do texto. Não é errado só na introdução. Ela é errada em qualquer parte do texto. Clichê é quando você diz: cada um sabe onde o sapato aperta. Ah, tem brasileiro que politicamente é Maria vai com as outras. Isso é um clichê. Ou lugar comum, ou frase pronta, ou frase feita. Por que que tem esse nome? E por que que a gente não pode? Porque na correção, os corretores, se sua letra levou 2 linhas para você botar aquilo, o corretor sabe que você não criou nada. Você copiou uma fala do meio social e reproduziu na sua escrita. Então o corretor desconta ali 1 pauzinho, 2 pauzinhos na competência 2. Não foi nada criativo da sua parte. Evite clichês. Cada um sabe onde o sapato aperta. O brasileiro hoje vive com a corda no pescoço. Vocês estão compreendendo que o clichê é fácil de ser identificado, porque você sabe que é uma frase que o povo diz no dia a dia? Bem, não inicie seu texto com frases batidas ou ambíguas. Eu citei várias. Eu citei atualmente, hoje em dia, a cada dia que se passa, na sociedade em que vivemos, desde os primórdios da humanidade. Não comece com essas frases. Use um dos 3 modelos fáceis. Os modelos fáceis foram os que eu já ensinei. Muda a ordem dos termos do tema, dá sinônimo ou usa um clichê para tirar. E o texto que eu mais gosto, eu botei aí. Inicie seu texto com uma alusão histórica. Alusão é a mesma coisa que referência histórica. Tá bom? Vamos lá. Sugestões de argumento. Vocês estão lembrados que no desenvolvimento eu disse que vocês fizessem 2 parágrafos no desenvolvimento. E em cada um dos parágrafos você usasse um argumento, use um argumento aqui, outro argumento ali. Bem, eu vou botar 8 modelos. Você vai escolher aquele que você se sentir mais à vontade em fazer. Por exemplo, o primeiro é exemplificação. Se você dá uma opinião e quer convencer o leitor de que a coisa, por exemplo, quando você falou que a economia do Brasil hoje está numa grande crise, você pode ter que argumentar. Como é que você vai provar que o brasileiro está vivendo uma crise econômica sem precedentes? Você deu um exemplo, pelo aumento do número de pessoas desempregadas. Tá? Então, quando um país tem muita gente desempregada, a economia está vulnerável. Definição, que é o que tem logo aí ao lado. Definição, existem temas que ficam excelentes quando você define. Quando você diz assim, por exemplo, se o tema fosse a violência urbana, você diz: a violência urbana em todas as suas formas é um procedimento hediondo. Vocês entenderam que eu defini, que eu usei o verbo ser. A violência urbana em todas as suas formas é um procedimento hediondo, tá? Então isso aí é uma definição. Outro modelo, causa e consequência. O tema do ano passado, da violência contra a mulher, seria excelente, se deu super bem quem falou de causa e consequência. O tema da dengue, se você mostrar quais são as causas da dengue no Brasil, por que que a dengue persiste? Se você citar 2 causas,
pode citar dois argumentos, ou duas consequências. Se você diz que as pessoas não dedicam determinados minutos da sua semana para fazer uma limpeza na sua casa em geral, não somente nos quintais, isso é uma causa. Qual é a consequência disso? Mais pessoas, na medida em que os meses passam, vão adquirindo a doença. Entenderam? Então isso é causa e consequência. Por exemplo, a questão daquela redação que foi sobre o processo migratório no Brasil. Muita gente falou que nos anos 60, os anos 50, quando o Rio de Janeiro, São Paulo, teve o seu metrô construído, os arranha-céus, iam levas de nordestino para lá. Então isso é uma causa e consequência. Qual era a causa? A seca, a falta de perspectiva de emprego. Na década de 60, o metrô do Rio de Janeiro, início dos anos 70, praticamente foi feito na medida em que os nordestinos iam para lá, em busca de melhores condições de vida. Outra maneira, indagação. Indagação é pergunta. Professora, eu posso fazer pergunta na introdução? Poder pode, mas não deve. Porque a introdução a gente já viu. Você precisa mostrar o tema e a tese. Esse modelo não sou eu que estou querendo, é o MEC que diz. A redação do Enem, o aluno tem que botar o tema e a tese na introdução. Perguntas, que aqui eu chamo de indagação, deixe para o desenvolvimento. Como é que eu faço a pergunta? Ela tem dois modelos. Eu faço a pergunta e logo a seguir do ponto de interrogação eu dou a resposta. E tem perguntas que eu não tenho resposta. Essas perguntas que não têm resposta é porque ela é muito abrangente, que a gente chama pergunta retórica. Vamos dar um exemplo. Se eu dissesse assim, o que é necessário para que os jovens tenham acesso às drogas com mais dificuldades no Brasil? Quando eu digo o que é necessário para que os jovens tenham acesso às drogas com mais dificuldade no Brasil, essa pergunta tem resposta. Imediatamente a seguir eu posso dizer, a partir do momento em que houver uma parceria entre governo, escola e família, e se cobre resultado por isso. Qual é o tipo de pergunta que eu faço e que eu não tenho resposta? Eu não preciso responder no meu desenvolvimento. Perguntas do tipo, até quando o povo brasileiro vai conviver com uma política corrupta? Pessoal, tem essa resposta? Não. Eu não sei se é daqui a 2 eleições ou até o final desse século. Então, o nome da pergunta que não existe resposta, nem para você, nem para o avaliador, ela é chamada pergunta retórica. Não respondam, só faça levar a pergunta no texto para provocar uma reflexão no leitor. Tá? Outra maneira, citação. Vocês adoram, eu também gosto. Citação é o uso de frase alheia. Eu estou falando, vai que a redação do Enem cobre o império da beleza. O Enem quer saber sua opinião sobre essa forma do brasileiro, homens e mulheres e adolescentes estarem tomando esses polivitamínicos, são ratos de academia, gente que não come para estar bonito, etc, etc. O tema da redação é o império da beleza. Como é que eu uso uma citação no desenvolvimento? Você diz, parafraseando, o poeta das mulheres brasileiro, vírgula, Vinícius de Moraes, vírgula, abre aspas, que me perdoem as feias, mas a beleza é fundamental, fecha aspas. Entenderam o que é citação? É o uso de uma frase que não é sua. Você toma de empréstimo a alguém, mas eu preciso citar de quem é. Eu tenho que botar o nome da pessoa, eu tenho que dar uma referência, se ele é um filósofo, se ele é um compositor, se ele é um físico, e a frase que ele disse, entre aspas. Professora, se eu não me lembrar tal qual a frase que ele disse, eu posso dizer com minhas palavras? Pode. Se você interpretar, não use aspas, tá certo? Outra maneira, dado estatístico. Dado estatístico, você pode copiar do texto motivacional, você copia e cola na sua redação, só o dado, você não copia a frase toda. E você cita a fonte.
Onde é que está a fonte? Embaixo do texto motivador. Tem www, não sei o quê. Aí você copia o dado e a fonte. Dado estatístico não pode ser escrito por extenso. Tem que ser numeral, seguido do símbolo e a fonte. Dado estatístico, você diz, professora, se no texto motivador não tiver um dado estatístico, e eu quero dizer que é muito, mas eu não sei essa quantidade, você usa uma dessas expressões. Se você está falando sobre a prostituição infantil no Brasil, aí você diz, é expressiva a taxa de crianças que se prostituem nas cidades litorâneas brasileiras. Quando você diz é expressiva, o leitor sabe que você não sabe um número exato, mas você sabe que é muito, que é grande. Aí quando você diz é expressiva. Exemplo 2, é significativo o número de menores que estão em trabalho informal no semáforo das metrópoles brasileiras. É significativo, é expressivo, é alarmante, é alto índice e por aí vai. Essas expressões, elas têm o valor de um dado estatístico. Eles são substitutos de um dado estatístico. Enumeração. Não existe redação sem enumeração. Eu vou dar 2 conselhos. Enumeração é quando você cita um exemplo, vírgula, outro exemplo, vírgula, outro exemplo, vírgula. Não coloque na enumeração muitos elementos. Quanto mais elemento você citar, mais chance você tem de errar. Paralelismo sintático. Exemplo, você diz assim, os brasileiros estão insatisfeitos com a sua política, seja pela corrupção, envolvimento de pessoas que eram consideradas carismáticas, o desemprego que aumentou, a inflação que voltou muito forte, entre outros elementos. Vocês entenderam que isso é uma enumeração? Eu cito uma coisa, vírgula, outra coisa, vírgula. Quanto maior for a enumeração, mais chance o aluno tem de errar paralelismo. Citem 2 ou 3. Ninguém usa a palavra etc. depois de redação da enumeração. A gente coloca a vírgula e diz assim, entre outros, se for elementos. Se for característica, entre outras, tá? É a expressão que substitui o elemento etc., que é coloquial e não se deve usar. Comparação é a oitava dica que eu estou dando. Comparação é quando você quer mostrar ao leitor que você tem razão. Você diz assim, o Brasil vive uma crise econômica semelhante à da Argentina há alguns anos atrás. Você está fazendo uma comparação por semelhança, Brasil e Argentina. Quando você diz, o brasileiro não tem medo de atentados, tanto quanto um francês tem. É uma comparação por contraste, por diferença. O terrorismo não é um problema nosso. Entenderam? Então vocês vão escolher 2 desses formatos e vão usar o desenvolvimento. O que você tenha certeza que é mais fácil é a exemplificação. Quando você dá um exemplo, você cria a oportunidade de não zerar seu texto e exemplo todo mundo sabe. Violência contra a criança. Você dá o caso da Isabela Nardoni. No ano passado, violência contra a mulher. Quantos alunos no Brasil exemplificaram com o caso da Elisa Samúdio, do ex-goleiro Bruno do Flamengo? Que o amigo esquartejou e jogou os pedaços da mulher para o cachorro, que ele ainda está preso em Belo Horizonte. Então muita gente citou aquele caso, violência contra a criança, o garoto Bernardo, que fez agora 2 anos, que foi assassinado, e por aí vai. Você pega um caso que tenha sido muito discutido na mídia e apresenta. Bem, eu recomendo vocês, se riscar, rasurar na sua redação, tá aí a dica. Passe um único traço sobre a palavra. Eu estou dando o exemplo da palavra ansioso. A palavra ansioso se escreve com S e não com C.
Se você errar qualquer palavra na sua redação do Enem, você com a sua caneta preta vai passar um único traço. Não podem ser dois, não pode riscar e não pode usar parênteses. Ao lado da palavra você escreve corretamente, como eu botei, ansioso com S. Por quê? Porque o corretor vai ver o que você errou e ele vai ver por que você colocou a palavra certa ao lado. Professor, eu posso riscar quantas vezes? 3. Como é que você sabe, professora? Pelas redações que tiraram nota 1000. Quando o MEC liberou, eu percebi. Quem errou até 3 vezes, eles fazem vista grossa, eles permitem. Aí o aluno tira 1000. Quem errou a 4ª vez em diante, eles começam a contar. Tá certo? Então já sabe, na redação do dia 24 que vocês vão entregar. Quando vocês estiverem escrevendo e errou a qualquer palavra, passa um traço e escreva a palavra correta ao lado. Não use parênteses, não risque nem use mais de um traço. Escreva 4 parágrafos na redação. Os parágrafos devem apresentar um tamanho equivalente. Vamos relembrar. Introdução, mais ou menos 5 linhas. Cada parágrafo do desenvolvimento, que são 2, um com 7, outro com 8, ou o contrário, 8 e 7, ou tudo igual, 7 e 7, 8 e 8. Conclusão, você não pode passar de 8 linhas. Eu adoro conclusão com 6 ou 7 linhas. Tá? Fazer um texto legal com 25, 26 linhas. Escreva título apenas se tiver treinado durante o ano. No Enem, o título é facultativo. Se você não botar, você não perde nada. E se você botar, ele começa a ser contado como linha escrita. Qualquer acento, qualquer palavra errada que você escrever no título, já começa a contar os erros dali. Tá? O título não é uma coisa que tenha relação com a nossa cultura. Quem usa muito título são os alunos do Sudeste. Todo aluno do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, Minas Gerais, eles usam título. Na nossa cultura, não é obrigatório. Quem quiser usar, fique à vontade. Tá? Outro conselho, faça a sua redação primeiro, no domingo, no 2º dia de provas do Enem. Deixe as questões de múltipla escolha para depois. Eu conheço vários casos do aluno ter perdido o ano de estudo porque fez a redação depois. Quando você faz a redação depois, sua mente está cansada. Você faz com a letra, vai passar limpo, só tem meia hora. Você fica olhando para o relógio, quando vai passar limpo, às vezes você pega aquela palavra, repete e por aí vai. Qual é a conduta correta? Chegou a prova, faz a redação, gasta entre 1 hora e 1 hora e 10. Aí depois fica até o final para as outras provas. Use todo o tempo destinado para as provas naquele dia. Tem aluno que quer terminar 3h30 da tarde. Tem aluno que 4 horas quer ir embora. Não, naquele dia são 5 horas de prova. Vá até o último minuto. Faça a redação consciente, coloque que é 1 ano de estudo, é 1 ano da sua vida que está em jogo. E depois as outras provas. Use a folha de rascunho. A folha de rascunho se encontra no final do caderno de provas. É muito importante você usar por 2 motivos. O tamanho da linha da folha de rascunho é do mesmo tamanho da folha que você vai passar limpo. E você percebe como já vai ficar a sua redação. Na divisão de sílaba, entre outros lugares. Tá? A gente diz que você vai ter essa noção. Com relação às competências, eu queria que você soubesse, a partir de hoje, professora, quando o corretor pega a minha prova, o que é que ele vai olhar para me dizer se eu vou ou não fechar a competência 1? Ele vai olhar se você demonstra que sabe escrever a língua portuguesa. Se você é um bom falante, um bom usuário do nosso idioma. Ele olha isso. A pontuação, a crase, colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise, ortografia. Ele vai olhar a acentuação gráfica,
Translineação, que é divisão de palavras. Caligrafia, se sua letra é borrada, é feia, é ilegível. As rasuras que eu já ensinei hoje e entre outros problemas. A competência 1 é só para saber o que você erra no quesito escrita, tá? Competência 2, ele vai olhar 3 coisas. A competência 2, se você fechar as outras e você errar um desses elementos, você corre sério risco de perder o vestibular. Primeira coisa, ele vai olhar se você compreendeu a proposta de redação. Eu vou dar uma dica super importante para esse encontro de hoje. No ano passado, eu saí às ruas no dia da redação. E os primeiros candidatos que iam saindo, eu perguntava, qual foi o tema da redação? Os alunos diziam, violência contra a mulher. Foi não, pessoal. O tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher. Essa dica vai para a competência 2. Todo tema da redação não é para você olhar a palavra do meio. O tema que você vai escrever o texto sempre tem uma palavra antes. Exemplo, quando o Enem botou em 2012 o processo migratório no Brasil. O processo, como é que acontece? No ano passado, a persistência. Por que esse problema ainda insiste? Entenderam? Quando eu coloco aqui o envolvimento precoce de criança no mundo digital, é para você falar disso. O envolvimento de crianças com o mundo digital. Aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Eu gostaria que vocês aplicassem de história. Ele quer que na sua redação, em algum lugar, você faça uma relação com outra matéria, com a matemática, com a biologia, com a química. Quem não souber com as outras matérias, corram e citem um fato histórico. Desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Foi o modelo que eu expliquei. 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e o da conclusão. E eu citei até o número de linhas. Competência 3. Ele quer que você planeje o texto. Selecione ideias. Você lê o tema e selecione 4 ou 5 ideias. Relacione com outra disciplina. Eu já dei a dica. Se não souber relacionar com a sociologia, com a psicologia, você relaciona com a história. Organizar. Você diz, essa ideia que eu selecionei vai ficar no 2º parágrafo, essa no 4º. Organize. Interprete informações que tem nos textos motivacionais. Interprete, não copie. Coloque o que os textos motivacionais estão dizendo. Cite fatos. Fatos são exemplos, como eu citei o da Elisa Samúdio, da Isabelle Nardoni, do menino Bernardi. Dê opiniões e argumente em defesa de um ponto de vista. Vocês viram que os argumentos eu citei 8 modelos. Causa e consequência, definição, indagação, dado estatístico e por aí vai. Tá? Competência 4. Você demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do seu texto, que é a mesma coisa que coesão. O texto deve ser todo amarrado, um parágrafo com o outro. A gente vai ter uma aula que eu vou ensinar esses mecanismos. E a última competência, ele pergunta se você elabora a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Pessoal, eu citei 2 exemplos. Quem gosta de terminar a redação usando a palavra portanto, nunca use no início. Portanto, é necessário que o governo faça isto. Coloque dentro o portanto. Diga assim, ó, é necessário, portanto, que o governo invista nisso. Se você quiser colocar 2 agentes, tendo em vista que a nação brasileira vive uma epidemia de dengue, é preciso que o governo implante políticas públicas, tarará, ponto. Além disso, a mídia pode contribuir e tal. Vocês estão vendo que nesse 2º exemplo eu usei 2 agentes, o governo e a mídia, daquela sigla que eu utilizei. Então aqui termina a competência 5
E as considerações finais. Interprete o tema sempre a partir das primeiras palavras. Eu acabei de falar sobre isso. O assunto da redação é como o tema inicia. Evite expressões que denotem preconceito ou que firam os direitos humanos. Nada de chamar o povo de negro na redação, para chamar de afrodescendente. Tá? As pessoas de tez escura e não de negro, que tem um ar de deboche. Não escreva linguagem coloquial. O pra, por exemplo, escreva para. Tá? Não diga a gente precisa, diga nós precisamos. Leia conteúdos da atualidade nos diversos meios de comunicação e treine semanalmente tais assuntos. Eu gostaria de encerrar pedindo a quem puder, quem quiser, já chegou às bancas na semana passada, a revista Atualidades, do Guia do Participante. É uma que tem tipo um tanque e personagem do Estado Islâmico invadindo uma cidade. Aquela revista é a Bíblia do Enem. A revista chama-se Atualidades, tá? Então, quem puder comprar, eu agradeço a participação e até o nosso próximo encontro com as redações. Valeu, gente!